Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso de introdução de estudos sobre a filosofia de Fátima. E nós estamos agora nesta aula que é a quarta aula. E meu nome é Thiago Cedrez, faço parte da filosofia de Fátima aqui no Rio Grande do Sul, em Pelotas. E hoje conduzirei você, facilitando o estudo desse conhecimento aqui. Então, antes de mais nada, eu quero que você se desligue das distrações, que você se concentre agora para estudar junto comigo. Então, separe papel, separe caneta, para que você tenha uma boa aprendizagem e acompanhe a leitura do material. No final, eu quero que você faça um resumo, uma síntese do que você estudou aqui e coloque aqui nos comentários, compartilhe a tua ideia, a tua perspectiva, se você concorda, se você não concorda, algo a mais que você acredita que vale a pena compartilhar com os outros. Deixe aqui nos comentários a tua contribuição para que este vídeo torne-se também um estudo coletivo. Então, no final do vídeo, concluiu essa aula, pega o teu bloquinho de notas que você fez as tuas anotações, as tuas perguntas e deixa aqui nos comentários, tá bem? Não te esquece também de compartilhar para aquele teu amigo ou tua amiga que possivelmente gostará de ouvir esta aula ou gosta um pouquinho de filosofia ou quer entender também um pouquinho sobre autoconhecimento. Deixa eu deixar claro também para você que o material desta aula você consegue baixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você consegue baixar tanto o livro sobre filosofia da Secretaria de Educação do Paraná, como também o livro de introdução ao estudo da filosofia de Fátima. Eu vou compartilhar aqui agora a tela do meu computador, eu quero que você me acompanhe e nós vamos dividir essa aula em 3 blocos. O primeiro bloco seria uma análise do livro do ensino médio sobre a filosofia clássica, a filosofia grega clássica. Na segunda etapa nós vamos estudar a perspectiva da filosofia de Fátima. E por fim eu vou apresentar aqui para você algumas perspectivas de ações sociais para que a gente possa colocar em prática também um pouco daquilo que a gente vem estudando. Só para deixar claro que eu vou iniciar aqui a leitura da página 30 então do livro sobre filosofia clássica. Na página 30, como você pode bem observar aqui na tela do meu computador, tem um trechinho que dá continuidade aos estudos da aula anterior. Na aula anterior, o Fernando ele leu para você um pouco sobre a ideia do mito da caverna de Platão. Então esse tópico ele dá continuidade a estas reflexões. Nós vamos iniciar a leitura das sombras ao Logos. E para deixar já um pouquinho de reflexão a partir do título, qual seria essa perspectiva ou a intenção de escolher este título, né? Das sombras ao Logos. O que é o Logos? Logos representa a razão. A sombra seria aquilo que está obscuro, que ainda não está ao encontro daqueles que buscam. Então ainda não foi acessado. Está inacessível nessa perspectiva. Então é uma trajetória, segundo a perspectiva de Platão, a partir do mito da caverna, que representa a saída da escuridão, a saída da ignorância para um estado de consciência coletivo, um estado de consciência individual e de uma melhor tomada de decisão. Então lá na página 30 ele diz o seguinte: Platão propõe em sua teoria a existência de 2 dimensões do conhecimento, o sensível e o inteligível. De acordo com esta alegoria, o conhecimento sensível é semelhante a uma caverna, onde os homens estão presos às percepções que recebem dos seus sentidos. Para eles, isso seria a única verdade possível. Um deles se liberta e sai da caverna. Num primeiro momento, sua visão fica ofuscada, pois ele se depara com a luz do sol. Em seguida, habitua-se à luz, reconhecendo o conhecimento inteligível. Qual é a sacada ou qual é as principais analogias que a gente pode fazer a partir deste parágrafo? O mito da caverna ele serve para representar um estado de consciência individual que nós indivíduos temos muitas vezes na medida em que não nos permitimos ter uma perspectiva diferente da realidade. É quando nos enclausuramos, é quando nós nos fechamos para algumas determinadas interpretações sobre a realidade, sobre alguns pontos de vista, sobre a busca de soluções de problemas. Então é como se nós estivéssemos dentro de uma caverna escura, sombria, onde nós conseguíssemos apenas enxergar o palmo da nossa mão e olhe lá, dependendo da situação.
e a partir dessa perspectiva a nossa tomada de decisão fica limitada a partir daquilo que nós vemos e daquilo que nós conseguimos palpavelmente tocar ou perceber. Na medida em que nós conseguimos sair da nossa caverna, sair da nossa escuridão, da nossa ignorância intelectual e prática, nós temos a possibilidade de tomar rumos diferentes, fazer escolhas diferentes e a partir daí fazer uma melhor gestão de vida, fazer uma melhor gestão de escolha e estar atuando naquilo que Platão colocou aqui como atuando no campo do conhecimento inteligível. O que seria o conhecimento inteligível? Seria um conhecimento mais abrangente que nos permitiria uma maior reflexão sobre o nosso papel na sociedade, sobre o papel da natureza em si, sobre a nossa relação com o mundo e o mundo conosco. Eu vou dar continuidade aqui à leitura do parágrafo, você vai me acompanhando, vai fazendo as suas anotações aí. Todavia, devemos nos perguntar, por que a filosofia nasceu na Grécia há mais de 2.600 anos, e não em outro lugar, qualquer ou outro tempo? Não sei se você já se perguntou sobre isso, mas essa é uma pergunta bem interessante. E aqui ele dá continuidade ainda a essas indagações. O nascimento da filosofia se deu por meio de uma ruptura com um mito, ou através de uma gradual transformação. Então é uma pergunta que te faz pensar o seguinte: essa mudança de mentalidade, essa mudança de percepção sobre o indivíduo, sobre o mundo, aconteceu da noite para o dia ou foi um processo histórico, fruto de ação e reação, que levou o homem a ter uma percepção diferente de si e da sua realidade com o mundo? O que você acha? Dá continuidade aqui na outra pergunta. Existe relação entre a alegoria da caverna e o nascimento da filosofia? O que você acha? Será que é possível fazer uma comparação entre a perspectiva de estarmos enclausurados numa caverna, num ambiente onde estaríamos imersos numa ignorância de sabedoria, de conhecimento, para o acesso à luz, que nessa perspectiva, o nascimento da filosofia, representa a razão. O Logos representa o nascimento de uma nova perspectiva, uma perspectiva mais racional sobre o mundo, sobre a gente, sobre as coisas e assim por diante. Então existe sim, tentando já te auxiliar nessa perspectiva de encontrar algumas respostas, uma perspectiva de que quando tínhamos lá na Grécia Antiga uma forma de interpretação sobre a realidade, uma forma de explicação dos fenômenos naturais, uma forma de interpretação de algumas coisas que aconteciam naquela sociedade naquele momento a partir da perspectiva do mito, uma perspectiva mitológica no sentido de que não tinha um respaldo mais racional, era fruto de histórias que eram contadas, que eram compartilhadas oralmente. E que aquela pessoa que tinha mais conhecimento, ou que se dizia com mais proximidade com os deuses, mais especificamente, por exemplo, na Grécia Antiga, os oráculos, eles eram mais respeitados. Mas deixa eu dar continuidade aqui para te ajudar. Próximo parágrafo. A Jônia foi o berço dos primeiros filósofos, mais especificamente em Mileto, que era uma cidade-estado grega. De acordo com os próprios gregos, os inauguradores do pensamento racional foram Tales, Anaximandro. São três principais figuras, filósofos, que foram importantes para a difusão do pensamento filosófico grego. Podemos nos perguntar sobre a existência de um pensamento filosófico, ou racional entre os chineses, babilônios ou hindus. Embora houvesse alguma forma de racionalidade entre os diferentes povos antigos, ela nunca se desvencilhou da religião local e das explicações ligadas às divindades e seres imaginários, que comumente explicava a realidade. O que ele quer dizer nesse parágrafo? Que não dá para se afirmar que antes da Grécia Antiga existia uma filosofia com essa pegada que os gregos trouxeram, que é um questionamento mais firme a partir de uma lógica racional sobre os fatos. Antes da filosofia grega nós tínhamos os mitos, as histórias que eram contadas para tentar esclarecer para a sociedade alguns acontecimentos, alguns fatos. Então nós tínhamos os babilônios, nós tínhamos, por exemplo, os chineses. Se a gente pegar, por exemplo, o taoísmo lá na China,
a gente vai perceber que muito do discurso taoísta está ligado a uma perspectiva divina. Então é isso que ele quer deixar claro aqui, que na Grécia Antiga, com o nascimento da filosofia, começa-se a haver uma ruptura entre aquele processo de explicar a realidade a partir de uma perspectiva religiosa para explicar a realidade e o papel do homem numa perspectiva racional. Dando continuidade aqui, a filosofia procede de um estudo denominado cosmologia, que do grego cosmologia, do grego também cosmos, que significa lei, ordem, mundo, universo, e do radical grego logia, que significa tratado, ciência, discurso. Então ali ele dá uma perspectiva da gente fazer uma junção entre essas duas palavras, o cosmo, o logia, e aí por isso que a gente tem essa perspectiva da cosmologia, que seria uma ordem do universo, uma ordem de estudo, uma ciência do universo. Tá? Portanto, a filosofia nasce do exercício racional na busca de uma ordem do mundo ou do universo. O que isso quer dizer? Significa que a filosofia nasce justamente para trazer respostas mais racionais sobre o mundo, sobre o universo, sobre essas relações. O mito, por sua vez, narra a origem das coisas por meio de lutas e relações sexuais entre as forças que governam o universo, por isso são chamadas de cosmogonias ou teogonias. Dando continuidade aqui ao parágrafo. A literatura grega narra a origem do universo utilizando-se de figuras de linguagem, enquanto os físicos, como também eram denominados os pré-socráticos, ou seja, aqueles que tinham um pensamento anterior a Sócrates, procuravam as explicações a partir da natureza, que a gente pode ali considerar a palavra psis em grego, né? Que a natureza significa... era traduzida pela palavra grega psis. O que eu quero que você entenda aqui? Que antes da filosofia, as pessoas naquela época, especificamente na sociedade antiga, tinham uma perspectiva de interpretação da realidade a partir dos fenômenos naturais que ocorriam naquilo que eles viam, naquilo que eles presenciavam e experienciavam. Foi com a filosofia grega que começou-se a ter uma iniciativa para questionar mais as coisas. E por isso que daí veio aquela analogia das sombras ao logos. Aqui tem uma atividade que eu gostaria que você se dedicasse para fazer com calma, tá? É uma reflexão entre dois poemas, tá? Eu preciso que você leia esses dois poemas e depois deixe aqui embaixo, obviamente, o teu comentário. Eu vou ler apenas esse quadrinho que você está vendo aqui na tela do computador e aí eu deixo para que você faça essa leitura no material tranquilo e depois deixe o seu comentário aqui. Então nessa descrição da origem do universo feita por Hesíodo no poema Teogonia, os primeiros filósofos, assim como Hesíodo, buscavam uma explicação para a relação entre o caos e a ordem do mundo. A maneira de entender essa relação é que muda. Enquanto o poeta vê os deuses como os responsáveis por tudo o que há, os antigos pensadores preferem partir das formas da natureza que esses deuses representam, terra, água, ar, para entender a vida. Né? Pensadores 2004, página 18. Então por isso que eu quero que você leia aqui, faça a leitura desse poema da Teogonia de Hesíodo, tá? E com o outro poema que fala sobre a origem do mundo feita no texto de Anaxágoras. E aí, escrevendo um texto sobre as semelhanças e diferenças. Essa é a tua missão nesse momento, meu querido. Eu quero que você leia esses dois textos, esses dois poemas e compare a perspectiva do poema Teogonia com a perspectiva do poema da origem do mundo feita por Anaxágoras. Ok? Deixa aqui embaixo. É uma atividade simples, você vai ver que é bem tranquilo de fazer, mas se tiver qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo também. Esse era o nosso bloco de estudos sobre a filosofia clássica. Então aqui está o texto, como você pode observar. Tá? Eu não vou ler para a gente não estender muito essa aula, até porque eu preciso vencer os outros blocos que estão previstos para os nossos estudos. Tá bem? Deixo esse desafio e esse compromisso com os teus estudos para que você avance nessa perspectiva filosófica da filosofia clássica grega. Vamos agora para nosso estudo da filosofia de Fátima. Pois bem, eu estou aqui com o meu arquivo já aberto do livro Introdução ao Estudo da Filosofia de Fátima.
E eu estou aqui na página 26. Então, se você não fez o download aí, eu quero que você clique aqui embaixo, faça o download e acompanhe a leitura desse arquivo com os estudos. E o texto que nós vamos trabalhar aqui nesta aula de hoje se chama: A ignorância tenta falar para aprender e ser respeitada. A sabedoria só fala a respeito do que realmente tem aprendido. Esse texto é muito interessante da gente prestar atenção e fazer o link com o nosso estudo anterior do primeiro bloco sobre a filosofia clássica. Qual era a essência do bloco anterior? Era a passagem da ignorância para a luz, ou seja, da falta de conhecimento, da falta de perspectiva racional para a aquisição de um novo conhecimento, a aquisição de uma nova perspectiva sobre a realidade, sobre a aquisição do Logos, sair da escuridão para a luz. Esse texto ele reforça isso, na medida em que ele afirma que a ignorância tenta falar para aprender e ser respeitada. Ou seja, o que a palavra ignorância nos diz? Ela diz o seguinte: se a gente pegar aquelas pessoas que ignoram um determinado conhecimento, que ignoram uma determinada perspectiva, por falta de conhecimento ou até mesmo por livre e espontânea vontade, ou seja, não se debruça a olhar com mais criticidade, não se debruça a pesquisar, a ler, a melhorar o seu arcabouço teórico e prático sobre as coisas, é uma pessoa que ignora. Então a ignorância parte do princípio daquela pessoa que ignora algo, ou por iniciativa própria, ou pelo simples fato do desconhecimento. Mas quando a gente ignora algo e age com essa ignorância, parte do pressuposto desta ignorância, a gente acaba por prender e busca prender a nossa atenção ou o nosso discurso apenas numa única perspectiva. E aqui o que ele complementa é que a sabedoria, por sua vez, ela já busca tratar com mais respeito tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente aprende, ao passo em que a gente de fato aplica, ou seja, realmente desenvolve aquilo que a gente aprende. Deixa eu dar continuidade aqui à leitura do texto e você vai me acompanhando. Cada indivíduo é a construção da sua própria história, do meio influenciando o sujeito e do sujeito influenciando outros indivíduos. Esse parágrafo está muito associado àquela perspectiva darwinista, evolucionista, onde podemos pensar que o meio em que a gente está inserido, o meio natural, influencia a nossa relação interna e externa enquanto sujeitos sociais. O que eu quero dizer com isso? Dependendo do meio onde você está inserido, um meio natural, né? O mundo social ou o mundo natural mesmo. Dependendo do meio em que você está inserido, a tua relação com o outro, a tua relação com os outros indivíduos será muito provavelmente definida ou balizada pela tua relação com o meio, pela tua relação com o que o circunda. Então, se você quer mudar alguma perspectiva na sua vida, quando você quer mudar alguma perspectiva à sua volta, um dos caminhos apontados para essa mudança é você se distanciar do meio onde você está, que, por exemplo, pode ser um meio tóxico, pode ser um meio que não lhe faz bem, um meio que lhe afeta de alguma forma, para ver as coisas de uma outra ótica e, a partir daí, aplicar o logos, a razão, a sabedoria e tomar outras atitudes frente aos problemas que você vem enfrentando. Por isso que ele fala aqui que cada indivíduo é a construção da sua própria história. Ou seja, ele é um agente histórico que a todo instante, a todo dia, constrói a sua biografia. E como que ele constrói a sua biografia? No dia a dia, dando cara a tapa, interagindo com o meio, interagindo com as pessoas, enfrentando os problemas, recebendo as coisas boas da vida. Isso tudo vai formando a tua biografia, e a tua biografia é formada com a tua resposta sobre o meio. Bom, em momentos difíceis da vida, por exemplo, buscamos como solução dos nossos problemas e, na fragilidade dos nossos sentimentos, confundimos retórica com lições de vida. E aí ele complementa: todo homem sábio é simples. Não sabemos a dimensão do que sabe, do que viu, do que fez. A construção da sua própria história diz respeito ao silêncio e observação para aprender o melhor do meio. Ou seja, embora esse parágrafo reforce num primeiro momento a perspectiva de passividade
do sábio, ou seja, aquele que não se expõe muito, né? Aquele que é mais simples, aquele que tem uma perspectiva mais calma, vamos dizer assim, a gente pode compreender com mais profundidade que o sábio é aquele que mais resolve problemas, que mais busca resposta para as suas dúvidas. E no percurso de buscar respostas para as suas dúvidas, seja para resolver algum problema pessoal ou coletivo, ele adquire o logos, a sabedoria, a experiência, e é na construção da própria história de vida, que seria nessa relação dialética entre o silêncio e a agitação, o viver e observar e aprender com a observação, é que se constrói o indivíduo sábio. Então, o que realmente importa é aprender a lição e, após aprendermos, o mais sensato a fazer é ensinar outras pessoas. Ou seja, não existe indivíduo, a noção de indivíduo, sem a participação dele no social. Aquelas pessoas que têm uma perspectiva mais egoísta, que têm uma perspectiva mais de buscar o isolamento, elas, apesar de estarem numa bolha de autoproteção psicológica, elas estão se colocando numa situação de ignorância. Ignorância na perspectiva de não estarem se permitindo evoluir na perspectiva emocional, sentimental, como também ignorância na perspectiva em que existe um fato, que o fato é, o ser humano ele só evolui em sociedade, na medida em que ele dialoga com o outro. Então, para que a gente evolua, para que a gente aprenda a ser pessoas melhores, para que a gente evolua enquanto sociedade, a gente tem que começar a olhar mais para o outro. Por isso que uma das perspectivas da filosofia de Fátima é: a nossa religião é o outro. Ou seja, é interagindo com o outro que eu me desenvolvo, me autoconheço e, a partir daí, me reafirmo enquanto indivíduo ou conheço mais a fundo o meu papel na sociedade. Então não há um só dia em que eu não lembre de Jesus, com um olhar profundo, com a simplicidade característica, com a humildade de contar histórias, parábolas, para transmitir um pensamento profundo de forma fácil e acessível. Jesus, na antiguidade, teve uma expertise, uma noção da realidade fantástica, porque Jesus compreendeu que as pessoas eram mais facilmente guiadas ou aprendiam com mais facilidade por conta até da perspectiva cultural, né? A gente estava saindo de um modelo politeísta, um modelo enraizado no mito, um modelo enraizado em perspectivas naturais, né? Sobrenaturais, de explicação da realidade. Jesus não, disse que para que a gente pudesse se ajudar, para que a gente pudesse crescer, precisaria amar o outro. Só que além de dizer que é o mais importante, que é o que reverbera até hoje, Jesus não apenas disse, Jesus fez. Jesus, ao pregar, ele fazia. Ou seja, ele ensinava não somente com a palavra, ele ensinava como exemplo. É o famoso conceito da liderança servidora. Ao servir o outro se inspirava pelo exemplo e a partir daí havia uma mudança de consciência e, consecutivamente, comportamental. Por isso que fazia muito sentido para a sociedade daquela época, Jesus, ao invés de dizer o passo a passo que precisava ser feito, naquela época, para a mentalidade das pessoas, contar histórias, contar parábolas, fazia com que as pessoas se conectassem mais com a proposta filosófica de Jesus naquele momento, filosófica, religiosa e assim por diante, né? E fazia com que as pessoas se conectassem mais com essa proposta e a partir daí mudassem os seus comportamentos e daí por diante tivesse uma postura, resultados diferentes na vida. Veja, mais uma vez reforçando a ideia de que se você quer mudar a sua realidade, se você quer ter resultados diferentes, uma postura diferente, sair dos problemas, sair das dificuldades que você vem encontrando, é necessário que você olhe com mais carinho para a sua perspectiva de realidade, como que você se enxerga, como que você enxerga o outro. Naquela época as pessoas tinham dificuldade, na época de Jesus, dificuldade de encarar alguns problemas políticos e sociais. Jesus foi, de certa forma, muito combativo nessa perspectiva e ele apresentou óticas diferentes de ter uma vida do que já vinha se estabelecida como uma regra de convivência social.
Então quando ele quebra esse paradigma, ele demonstra para as pessoas que, opa, é possível viver de forma diferente. Então quando as pessoas começam a ter uma postura diferente, isso bate de frente obviamente com o pensamento político, governamental que existia na época, assim como bate de frente com os princípios morais das pessoas naquele momento. Tanto é que isso fez tanto sentido para aquela época, as parábolas, as histórias que foram contadas há 2000 anos antes atrás, hoje ainda fazem muito sentido, porque eram parábolas que envolviam questões emocionais, sentimentais, morais, éticas que ainda se fazem presentes, problemas da sociedade humana que ainda se fazem presentes. Então, para a gente fechar essa parte, tem um parágrafo que diz o seguinte: mesmo quando você mais precisar de uma palavra, busque a sabedoria nos simples. Lembre-se que Deus é tão simples e discreto que criou você, que criou todo o universo e nem se preocupa de mostrar como Ele é. Às vezes a gente fica esperando que alguém aponte o dedo para a gente, que a gente pegue a palma da nossa mão e nos conduza para a resolução de algum problema na vida da gente, uma resolução de algum problema específico, mas se você observar com mais carinho, com mais atenção, muitas das respostas que você procura já tem. E se você, entenda isso, se você ainda não consegue mudar algum aspecto da sua vida, reconheça que você é incompetente e incapaz. E não entenda incompetência e incapacidade numa perspectiva pejorativa, mas sim numa perspectiva humilde de fato reconhecer que você não tem ainda os conhecimentos ou a experiência necessária para mudar algum aspecto específico ou resolver algum problema. Então quando você exerce esse sentimento de humildade que, bom, eu estou com um problema específico, eu estou sendo incapaz de resolver isso por conta de eu não saber determinado aspecto, por eu não deter algum conhecimento, por eu não deter alguma segurança. Então quando eu reconheço isso, qual é a resposta seguinte? Eu preciso me tornar competente, eu preciso me tornar capaz, ou seja, eu preciso me capacitar, e a partir daí eu busco ajuda, a partir daí eu observo o outro, nessa perspectiva que ele está propondo. A sabedoria, a evolução está no simples, muitas vezes é no ato do dia a dia, muitas vezes é num livro que você tem na prateleira e que está empoeirado, que você comprou e nunca mais leu, muitas vezes a resposta que você espera de Deus está do teu ladinho, junto contigo, junto da tua história, junto da tua experiência e junto com as pessoas que você menos espera. Espero que tenha feito sentido para você essa reflexão sobre essa relação da ignorância com a sabedoria, o quanto que a gente precisa buscar a sabedoria a partir de um novo conhecimento, a partir de uma nova experiência, a partir da observação e, sobretudo, da prática daquilo que a gente lê. De nada adianta você ter uma biblioteca enorme em casa, ler um livro por semana, mas não colocar em prática aquilo que você estuda. De nada adianta você fazer 1 milhão de oração de noite, de dia, de tarde, mas não colocar em prática aquilo que você pede ou recebe através das suas orações. Lembre-se, para que você mude o seu resultado em algum aspecto da sua vida, é necessário que você comece a fazer uma mudança comportamental. E a mudança comportamental exige de ti uma mudança de percepção mental sobre as coisas. Uma mudança de percepção mental sobre os teus problemas, sobre o teu papel na sociedade, sobre o teu papel como esposa, como esposo, como filha, como filho, como marido, como profissional. Qual o seu papel? Por que você faz o que faz e o que você pode fazer diferente que você ainda não fez e que, se fizer, vai fazer bastante diferença na sua vida. Então busque sabedoria no processo de experienciar novas possibilidades. Observe atentamente a sua história e aquilo que está por vir. Bom, deixa eu compartilhar agora aqui contigo, como eu havia dito para você, uma perspectiva de ação social. Alguns anos atrás, nós, do grupo de estudo da filosofia de Fátima aqui em Pelotas, nós fizemos uma campanha para a arrecadação de roupas, para doar estas roupas num bairro que tem uma estrutura muito precária. Eles não têm água encanada, eles não têm luz. Então a gente fez uma campanha forte para conseguir levar roupa até essas pessoas. Quando a gente chegou lá, a gente conseguiu, fez um mês inteiro essa divulgação para conseguir roupa com os amigos, através das redes sociais. Juntamos a galera, o pessoal foi todo mundo lá num sábado de tarde para fazer essa ação. E a gente chegou lá, o pessoal tava
colhendo algumas roupas, e só que não se trata apenas somente de doar roupas, né? Porque é o contato humano que você tem naquele momento, em ver uma perspectiva diferente, em o outro também ter um contato contigo, contar suas dores, contar os seus problemas. Então a roupa, o doar a roupa, o doar o alimento naquela situação é apenas o primeiro passo, é o gatilho de entrada para a gente conseguir ter mais contato com pessoas que estão em um estado de vulnerabilidade social, econômica e emocional, e proporcionar para elas uma perspectiva diferente. Para você, talvez um chinelo, uma bermuda, uma camiseta não faça diferença. Ou seja, você está quentinho ou você está bem arrumadinho, e isso para ti não te traz nenhuma mudança. Mas para aquela pessoa que está desempregada, para aquela pessoa que está com uma baixa estima tremenda e não tem um chinelinho, não tem um sapato, não tem uma calça, não tem uma camiseta, não tem uma camisa, enfim, aquilo dali, a aquisição desse item, o recebimento desse item pode proporcionar para ela uma mudança de paradigma, uma mudança sentimental, uma mudança de percepção sobre a sua vida, a ponto dela tomar algumas atitudes diferentes também, a ponto dela deixar muitas vezes uma perspectiva vitimista e também correr atrás dos seus objetivos. É óbvio, sem sombra de dúvida, a gente está falando de uma perspectiva social mais abrangente, em que há essa desigualdade social e econômica, né, que condiciona também essas pessoas nesta perspectiva. Mas a gente tem que sempre, volta a reforçar os conceitos que a gente estudou aqui, a gente sempre tem que olhar a perspectiva do indivíduo interagindo com o meio, mas também levando em consideração o meio influenciando no modo que a pessoa pensa e no modo que a pessoa age. Então, quando você faz uma ação social, quando você faz esse tipo de intervenção, auxilia o outro nessa perspectiva, o outro ganha na medida em que recebe um recurso para que ele sobreviva, para que ele vença em algum aspecto, vença pelo menos naquele dia, seja recebendo um prato de comida, seja recebendo uma roupa, como você também ganha na medida em que aprende com o outro a ver a vida, a ver o que você tem, a ver o seu papel, o seu senso de autorresponsabilidade naquilo que você já tem. Assim você aprende a valorizar mais aquilo que você tem e também a compartilhar aquilo que você conquistou e que também pode estar sobrando ou pode não estar fazendo tanto sentido para ti. Bom, não vou me alongar muito, esse é o estudo da nossa quarta aula de introdução ao estudo da filosofia de Fátima. Espero que você tenha gostado e como lá no início da nossa aula eu combinei contigo, agora é o teu momento de você compartilhar o teu estudo, a tua reflexão, as tuas ideias, o que você leu. Então deixa aqui nos comentários a sua percepção sobre o nosso estudo da filosofia clássica, a diferença entre sombra e logos, a diferença entre mito, filosofia, entre ignorância e sabedoria, assim como a sua perspectiva sobre esse texto aqui da filosofia de Fátima. Se fez sentido para ti, curta esse vídeo, compartilha também e se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito no canal, para que também você consiga receber as notificações das próximas aulas que iremos desenvolver aqui contigo, tá certo? Um beijo no teu coração, fique bem, fique em paz e tenha atitudes diferentes para obter resultados diferentes. Até a próxima, bons estudos e nos vemos na próxima aula.